Essa é a capacidade do ser humano. O ser humano, ele chegou aqui no Brasil, ele entrou ali, aqui em Curitiba, em São Paulo, era tudo mato, tudo selva, era o mundo dos animais. Aí o que ele fez? Ele começou a derrubar as árvores, abriu clareiras, criou vias, construiu casas, chegou nos rios, criou pontes, e agora criou hospitais, igrejas. Ele humanizou o ambiente. Agora, Curitiba já não é mais o mundo selvagem, o mundo dos animais. Aqui é o mundo dos humanos. São Paulo agora já é o mundo dos humanos. Então, o que era floresta virou o habitat dos homens, o mundo dos humanos. A floresta foi humanizada. Isso é humanizar o espaço. Isso é humanizar o espaço. Tem um rio. Para atravessar o rio, tem que humanizar o rio. Você tem que fazer uma ponte. Pode falar. Mas a Bíblia fala que Deus criou o mundo para a gente julgar ele. Então nunca foi dos animais, sempre foi nosso. A gente só está... Em tese, né? Mas só que não era ocupado, né? Quando você não ocupa, o outro ocupa, né? Por exemplo, o dia que o homem conseguir, e vai conseguir, criar uma cidade submarina, então ali será o mundo dos humanos. Eles vão criar uma bolha qualquer, vai ter ali uma forma de vivência. Por exemplo, as plataformas marítimas, né? São verdadeiras cidades. Tem pessoas que ficam lá um mês inteiro sem voltar em casa, né? Fica um mês lá e 2 meses em casa. Os petroleiros parece que é assim que eles trabalham. É uma cidade. Aquelas plataformas, né, tem milhares de pessoas morando lá dentro. Tem hospital, tem restaurante, tem tudo. Tem bares, tem tudo lá. É uma cidade. Ou seja, naquele espaço ali no meio do mar, é o mundo dos humanos. O espaço foi humanizado, tá? Tem muitos lugares selvagens ainda. Tem muitos lugares que você chega, por exemplo, na Amazônia. Tem lugares lá que o homem nunca entrou. Mas se entrar, torna-se humanizado. É o espaço do homem. Entendeu? Agora é o homem que vai tomar conta daquele espaço. Quando você chega num mundo que a mata fechada, ali é o mundo selvagem, é o mundo dos animais. Tá? Isso pertence por posse. Quer dizer que estão na posse. Agora, na hora que o homem começa a derrubar as árvores, e aí começa a criar ruas, estradas, casas, construções, ele está humanizando. Agora não tem mais... Mas isso daí é o que o Estado fala, né? Na verdade, essa definição. Não, essa é a definição prática da vida. Não, porque se a gente pensar do jeito aí, então vai ser a favor do amor. Porque se ele só se torna humano quando ele tem consciência. Não, mas bebê é humano, aí diz, ó, adquirir conhecimento. O bebê adquirir conhecimento quando vai descer. Mas ele não é responsável por isso, então vamos matar. Essa discussão é boa. Essa aí é legal. Eu fiquei muito chocado quando eu vi isso. Depois eu vi nisso uma outra oportunidade, né? Porque você concorda com ele? Você sabe que o pessoal, principalmente de esquerda, né, os abortistas, eles usam esse argumento. Eles dizem assim, não é humano. Porque, na verdade, do ponto de vista sociológico, humanidade é uma construção permanente. Você sabe por que as comissões de direitos humanos, né, no mundo inteiro, elas lutam muito para que as cadeias, os presídios sejam ambientes melhores? Sabe não? Você sabe por quê não? Eles dizem que se o homem tiver condições de vida muito degradante, ele vai se desumanizando e ele vai se bestializando. Ele vai virando um animal. Ele começa a perder para ele o sentido dos valores da humanidade. A humanidade já passa a não ter mais valor nenhum para ele. Então ele vai se tornar uma fera, um animal. E muitos estão assim. Você vê, o sujeito mata o outro por causa de um par de tênis. Isso não é um ser humano. Isso é um animal. Você acha que é um ser humano? O cara tirar a vida do outro por causa de um tênis? Tênis usado, o tênis está no pé do cara.
Será que alguém que diminui tanto o valor do humano a ponto de tirar a sua vida por causa de um tênis, essa pessoa é humana? O que os valores da humanidade representam para ela? Tá? Representam nada, né? Mas vamos continuar na discussão, tá? Então os abortistas estão certos. Nesse aspecto pode matar, não, nesse aspecto pode matar porque não é humano. Realmente ninguém nasce humano se nós olharmos o conceito. Mas ele vai se tornar, né? Então, aí nós temos uma outra coisa. Mas vamos pensar desse jeito aí, desses conceitos que ele está falando, desse significado, né? Que o homem vai se tornar. Vamos pensar desse jeito, né? Ele vai se tornar, então eu sou contra o aborto. Então, claro, todos somos. Mas pra mim ele já nasce humano, não sei. Se ele tiver essas coisas ali já humano, né? Uma dessas coisas que ele tiver já é humano. Adquirir conhecimento é uma coisa só ali, já é humano. E o bebê tem isso. O bebê cresce, ele vai adquirir conhecimento. Então já é humano. Ele é em potência, né? Todo feto em potência é um ser humano. Se você deixar nascer e dar a ele as condições culturais de humanização, ele vai se tornar humano. Então, em potência, ele é um ser humano. E se deixar nascer uma plantinha nascer, se der todas as condições da plantinha crescer e se desenvolver, ela vai adquirir essas... Não. Em potência ela não é um ser humano. Pois é. O macaco não vai chegar nessa... Não. Em potência ele não é um ser humano. Não é. Também não. Mas aí já separa as águas. Não, mas a gente pode nascer uma criança com microcefalia ou sem cérebro, que ela vai permanecer a vida inteira dela vegetativa. Ela não... Mas ela vai ter ainda alguma característica de humanidade. Ela pode não ter plenamente. Ela vai ser vegetativa, ela usa fralda, ela recebe alimento por som. Mas sempre. Deixa eu explicar. Há uma diferença. Há uma diferença entre características culturais de humanidade. Por exemplo, se um extraterrestre ele chegou aqui na Terra e ele está invisível observando, e ele volta, ele vai fazer um relatório. Olha, tem uma categoria de seres lá que são chamados de humanos. Os humanos, eles agem assim, eles têm essa característica, eles pensam, eles elaboram coisas e tudo. Nem todos os seres humanos têm um pensamento muito avançado. Mas o ET, ele iria fazer algo pela média. Então, existe uma atividade humana mediana. Nessa questão da atividade humana mediana, mesmo aqueles que têm uma humanidade bem restrita, que tem problemas psíquicos e tudo, alguma característica humana ele tem. Ele é fisicamente. Também. Só que a humanidade, ela não seria definida por esse ET pela sua característica física apenas. Você está indo por ET, uma coisa que ninguém nunca viu, não tem como você trabalhar em cima desse assunto. Não, mas eu estou dizendo para você, é sobre a humanidade. Eu estou dizendo para você, um ser extraterrestre que fizesse avaliação da humanidade, a característica Essa especulação está muito longe da realidade. Mas vamos tentar. Você vai falar de um ET e está pensando... Não, eu não estou falando do ET, eu estou falando da humanidade. Você falou que o ET agora... Sim, mas eu estou dizendo... É porque eu estou tentando te responder. A característica da humanidade, uma delas é anatômica. Então, o ET diria o seguinte, olha, a anatomia deste ser dominante na Terra é assim. Então, é uma característica humana. Agora, tem a característica que é cultural. A forma como nós agimos, como nós realizamos as coisas. Essa é uma característica própria da humanidade. Um feto, em potência, ele é um ser humano. Mas para que ele atinja a humanidade, tem que ser dado a ele a oportunidade de desenvolver essa humanidade. Mesmo na questão da humanidade, preste atenção, nós não temos uma humanidade, nós temos várias.
Se você vai, por exemplo, no Oriente Médio, né? Eu morei 1 ano lá em Bagdá. O iraquiano tem uma humanidade diferente da nossa. Porque a humanidade é uma questão de reação cultural. Não é só uma questão biológica e anatômica. É como eu vivo, é como eu relaciono, são os valores. Então, lá tem uma outra cultura, tem um outro tipo de humanidade. Seria certo, a senhora estranha ter o termo humanidade quando você diz que nós temos humanidades diferentes. Eu entendi o seu sentido. Só me ajuda se dá certo para dizer que a civilidade de cada grupo, de cada etnia, de cada cultura seria diferente. Civilidade e não a humanidade no sentido da essência. É isso que você quer dizer ou não? Não. A definição do conceito, presta atenção, nós não podemos brigar com definição de conceito. Conceito é conceito. Eu posso pensar qualquer coisa, mas o conceito ele é concreto, né? Ele está definido. Então, o conceito de humanidade é cultural, não é biológico, é cultural. Por isso que eu falei segundo o Estado, mas só que a gente não... essa não é o Estado que define isso. Então... O que define isso é a própria cultura. O Estado definir conceitos? De humanidade. O Estado? Mas o Estado são pensadores e são filósofos que definem os conceitos. Os conceitos são criados por filósofos. Os filósofos são os homens que respondem do ponto de vista da sabedoria humana. Não, sim, mas quem decide acatar o que o filósofo define ou não é o Estado. O Estado? Não, o Estado ele está... O Estado? Eu falo na questão de leis. Mas não é lei, conceitos não são leis. Os conceitos são definidos de acordo com a própria experiência da humanidade, das civilizações. Inclusive os conceitos mudam de acordo com as mudanças das civilizações, né? Os conceitos vão mudando. Agora, os conceitos que nós temos na definição, por exemplo, de humanidade, é que a humanidade é uma questão cultural, tanto que varia. Você vai lidar com... Por exemplo, aquilo que o Obama, ele tentou implantar um sistema democrático nos países árabes. Aí veio aquela primavera árabe. Aquilo tudo foi financiado pelo governo americano, para derrubar os governos ditatoriais. Inclusive o que da Síria, ele que promoveu aquilo tudo lá. O que aconteceu? Aquela promoção acabou desaguando no Estado Islâmico, né? No Egito nós tivemos um problema que até hoje está lá sem solução, e depois na Tunísia e outros lugares. Quem já morou no Oriente Médio sabe. Eles não querem democracia. O povo árabe, ele se sente confortável quando ele vê um cara lá governando por 20, 30 anos. Ele vai dormir, ele sabe que no outro dia aquilo está estável, vai ser a mesma coisa. A alternância de poder dá calafrio nele. Ele não gosta disso. Ele não gosta de surpresa. O pessoal do Oriente Médio, de Oriente de uma maneira geral, ele se sente confortável ter alguém no controle. É completamente diferente do pensamento ocidental. A gente quer mudança, eles não querem mudança. Então, aquilo é um tipo de humanidade diferente da nossa. Completamente diferente. Só perguntar para a moça ali lá de fora. Ela fala diferente ali? Mas ela é ocidental, né? Ela é ocidental. Nós temos uma mente grega, né? A nossa influência grega é muito forte. A influência grega, a influência cristã. Então, nós não temos muita... temos questões morais pontuais diferentes, mas... O exemplo do livro Etiqueta Cristã, ele tirou o exemplo de uma lei americana que diz que alguém é considerado humano, cidadão desse país americano, quando ele tem a registração. Mas a criança que não nasceu ainda não tem esse papel que o certidão de nascimento. Então, por causa dessa lei, eles conseguirão passar aprovação sobre o aborto, porque a criança que está ainda na barriga da mulher não é considerada, segundo a lei do país, como um cidadão, como um ser humano. Então, será que a cultura americana está certa sobre a sua definição do que é um ser humano?
Hã? Então, para mim, sinceramente, não é uma sociedade, é uma cultura que define o ser humano. Até os direitos humanos são universal. Dentro no Ocidente, Não de uma sociedade. no Ocidente hoje, o feto não é considerado humano. Então, é considerado uma massa.